precisamos ver a importância de nós cuidarmos das nossas emoções. É o tema da nossa mensagem de hoje, cuidando das emoções. Diga comigo, eu preciso. Fale com fé, diga, eu preciso cuidar das minhas emoções. Irmãos, o médico psiquiatra, o Dr. Gabriel Gomes, ele declara o seguinte, isso aqui é muito importante você entender. Ele diz assim, quem diria a geração mais digitalizada, a geração mais tecnológica e empoderada que o mundo produziu, a geração livre e sem tabus, uma geração que não precisa ter compromisso com casamento, com filhos ou família, que tem drogas servidas na bandeja, que tem sexo em cada esquina e tem tudo o que quiser, na hora que quiser, e onde o que importa mesmo é ser feliz naquele momento e naquela ocasião, é também a geração mais depressiva, mais ansiosa, mais insegura e mais suicida de todos os tempos. Essa é a geração que o mundo produziu. O mundo está desse jeito. E cadê a felicidade? Essa geração não é feliz de verdade. E é por isso que estão deste jeito. Essa geração, ela foi enganada. E por quê? Queridos, a ausência de limite, a ausência de regras e a ausência de princípios não libertam ninguém. Não traz liberdade para ninguém. Pelo contrário, a pessoa sem limite, sem regra e sem princípios é escrava dos seus próprios desejos. Ela vive escrava das suas próprias vontades. Ela passa a vida inteira sendo escrava daquele desejo, daquela vontade, daquela emoção que leva ela a viver em prol somente e unicamente daquilo que a satisfaz naquele momento. Daí que vem justamente o quê? Os problemas sociais que só aumentam. Só aumentam. Né? Então, a pessoa ela é verdadeiramente escrava dos seus próprios desejos, da busca incessante pelo prazer, da sua carência e do vazio gigantesco existencial que existe na sua alma. E tudo isso desemboca no campo das emoções da nossa mente. Tudo isso trata-se do campo da nossa mente. Muita gente chama de coração, mas que na verdade está tudo na mente. Tudo na nossa alma. Né? E é sobre essas emoções que nós precisamos falar hoje. Por quê, queridos? Porque as nossas emoções muitas vezes nos controlam. Muitas vezes, em muitas partes do dia, infelizmente, as nossas emoções tendem a nos controlar e a gente passa a viver, a se comportar de acordo com aquilo que a gente está sentindo. E é por isso, por exemplo, que quando estamos empolgados, nós nos precipitamos em nossas decisões e fazemos coisas erradas. Fechamos negócios errados. Escolhemos errados porque estamos empolgados. Uma empolgação. Vem uma emoção. Não tem aquele lance da pessoa dizer que ela agiu pela emoção? Pois é. Então, a emoção controlou ela. Ela não está tudo certo. Ela se empolgou e não prestou atenção em detalhes de todo o processo. Então, ela se empolgou, foi lá, fez a coisa. Depois que já assinou, já era, papai. Aí no decorrer do processo, poxa, mas não era para mim ter feito isso. Era para mim ter prestado atenção nisso. Eu agi pelo impulso, eu agi pela emoção. Porque muitas vezes a emoção realmente nos controla. Ou, por exemplo, quando a gente está aborrecido,
a gente falar coisas que jamais a gente iria dizer se a gente estivesse no estado normal. É por isso que muitas pessoas acabam verdadeiramente errando muito. E hoje, do mundo do jeito que está, se a pessoa errar, ela está fadada ao fracasso. Hoje as pessoas estão na cultura do não perdoar. É a cultura que chamam do cancelamento. A pessoa foi cancelada com uma atitude que ela tomou, uma palavra que ela liberou, uma atitude que ela fez, um local que ela frequentou. Não tem perdão. Né? É a realidade de hoje, que está produzindo isso na sociedade. Então, mais do que nunca, nós precisamos tomar muito cuidado de não ser governado pelas nossas emoções. Mas, se nós conseguíssemos controlar as nossas emoções ao invés de sermos dominados por elas, esse é o grande desafio. E nós, como cristãos, como aqueles que seguem a Cristo, aqueles que acreditam nos ensinamentos de Cristo e procuram obedecer aquilo que Cristo falou, então para nós precisa ser um alvo persistente do dia a dia, nós controlarmos as nossas emoções. Para o cristão, para o crente, como muita gente fala, é praticamente uma meta nós termos domínio próprio para controlar as nossas emoções. Porque só assim nós vamos poder conseguir fazer a vontade de Deus. Se nós não desenvolvermos essa habilidade, nós não vamos conseguir fazer a perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Porque as nossas emoções vão nos controlar e não o Espírito de Deus. Então nós precisamos desenvolver um fruto do Espírito Santo que se chama domínio próprio. Precisamos ter domínio próprio para controlar as nossas emoções, para que a vontade do Senhor prevaleça sobre a nossa vontade. Senão a gente nunca vai experimentar a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. E o interessante é que cientistas têm criado remédios para controlar as emoções, que são a classe de remédios que nós chamamos de ansiolíticos. Então os ansiolíticos, eles estão no topo da fila dos medicamentos que mais vendem no mundo. E isso disparado. Todo tipo de tratamento medicinal para combater as doenças psicossomáticas, os transtornos mentais, eles estão no alto topo da listagem de remédios, de medicamentos mais vendidos no mundo inteiro, porque essa geração está assim. Depois disso, vem um espaço muito grande para comércio dos outros tipos de medicamento para outras enfermidades. Por outro lado também, né, a ciência tem investido muito em pesquisa e tem formado muita gente para poder compreender essas questões, né, que envolvem a nossa mente e as nossas emoções. Né, os psicólogos, os psiquiatras, os psicanalistas e tantas outras formações que trabalham nessa área da mente estão realmente sendo muito requisitados e muito explorados, porque o povo está assim hoje. Né? Mas olhando para a Bíblia, olhando para a palavra de Deus, tem uma passagem na Bíblia que mostra o Senhor Jesus cuidando das emoções de um rapaz, que logo se tornou um de seus discípulos mais fervorosos. O nome desse rapaz era Natanael. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 45, a partir do versículo 45, diz assim: Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, Jesus disse: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse:
Você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas muito maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aleluia. Então olhe só, o contexto aqui desse encontro. Filipe, que havia sido chamado por Jesus, passou a seguir o mestre. E Filipe começou a ver que tudo aquilo que ele tinha aprendido sobre o Messias estava em Jesus. Então ele chegou à conclusão de que Jesus era o Cristo. Jesus era o Messias. E ele estava maravilhado em ver a promessa se cumprindo, os sinais sendo manifestados, a glória de Deus na vida de Cristo. Então ele estava naquele primeiro amor, você está entendendo? Estava muito empolgado, muito feliz, porque ele encontrou um propósito para viver. Ele estava servindo a Jesus. Eu tinha contado a Jesus e ele estava muito empolgado. Com certeza Jesus também já tinha tratado com ele. Ele tinha sido liberto e Deus estava com ele. Ele estava andando com Jesus. E ele tinha esse amigo, esse parceiro, Natanael, que estava meio afastado aí dele, pelo que a gente percebe. E ele encontrou Natanael aonde? Debaixo de uma figueira, pensando na vida. E a gente vê o encontro desses dois amigos. Então, quando Filipe viu Natanael, ele chegou lá empolgadíssimo, feliz, alegre, e chegou: ei, nós encontramos aquele que as escrituras falavam. Tu te lembra lá no tempo, da escola e tal? Pois é, olha, tudo que está escrito nas escrituras está nele. Mas quem é? Ele, olha, Jesus de Nazaré, o filho de José. Ou seja, Filipe chamou seu amigo Natanael para seguir a Cristo também. Mas a reação de Natanael não foi positiva. Enquanto que Filipe estava muito alegre, Natanael se mostrou uma pessoa amarga e infeliz. E a gente percebe isso na conversa entre eles. Natanael não estava bem. Mas mesmo assim, Filipe não se deixou abalar. E Filipe disse: não, Natanael, vem ver. Vem comigo aqui, só vem comigo e tu vai ver lá ele, e aí tu já tira tuas próprias conclusões. Não adianta eu ficar batendo boca contigo aqui para tentar te convencer. Então vem logo aqui comigo para te ver lá como é que é o negócio. E foi que Natanael foi com ele. E aí teve esse encontro, essa conversa entre Jesus e Natanael. E naquele encontro entre Jesus e Natanael, Jesus já tratou das emoções de Natanael. Jesus já começou realmente a lidar com isso, e o seu temperamento mudou e ele ficou muito alegre. A vida de Natanael foi transformada. Jesus sabia que Natanael estava amargurado e tratou com ele de forma para alegrá-lo, para levantar a sua autoestima. Ele não estava bem, e Jesus sabia que ele não estava bem. Mas Deus já tinha escolhido Natanael para ser um dos 12. Então Deus já tinha revelado através do Espírito Santo para Jesus que aquele jovem estava chegando e não estava bem na sua alma. Não estava legal. Mas Jesus foi lá e tratou das emoções de Natanael, e do mesmo jeito Jesus quer fazer com cada um de nós hoje. Jesus quer lhe ajudar a tratar das suas emoções. Todas as pessoas têm emoções. A diferença está em como as pessoas demonstram as suas emoções. E com relação a isso, nós podemos definir aqui 4 tipos de pessoas quanto ao demonstrar as suas emoções. Nós temos as pessoas neutras. E as pessoas neutras são aquelas pessoas que não demonstram suas emoções. Você não sabe se a pessoa está alegre, se ela está triste, você não sabe, ela é uma geladeira. No nosso caso aqui, na nossa cultura, a nossa cultura é uma cultura fenomenal. Que a gente é do toque, é do contato. Oi, meu irmão, tal, e abraça, não sei o que, e pai, tal. Então, a quantidade de pessoas neutras na nossa comunidade, na nossa região, é mínima. Mas em outros locais, aqui do Brasil mesmo,
Entendeu? Em outros locais do Brasil, e principalmente em muitas partes do mundo, as pessoas são totalmente diferentes, elas não se tocam. Principalmente as pessoas que vivem em lugar frio. Então elas são acostumadas ali a não demonstrar emoção. São as pessoas neutras, né? Aí já tem as pessoas positivas. São aquelas pessoas que demonstram mais as emoções boas do que as ruins. Elas procuram tratar todos de forma agradável. Já viu aquela pessoa que parece que ela não passa por problema? O mundo está se acabando, ela está sofrendo por dentro, mas por fora está um sorriso natural, normal. Só está normal. Está lá de boa, sabe? Parece que nada abala. E abala sim, ela está sofrendo muito. Mas ela é positiva, ela bota para fora aquilo de melhor que ela tem. Isso é natural dela. Por isso as pessoas acham que esse tipo de gente não sofre. Está o tempo todo feliz. Não passa por problemas. São as pessoas positivas. Aí já tem as negativas. As negativas já externam mais as emoções negativas do que a positiva. Em compensação que a positiva está alegre o tempo todo, a negativa, meu irmão, está uma melancolia o tempo todo. O tempo todo está ruim, o tempo todo está chateado, o tempo todo está ruim, o tempo todo e tal e tudo. Tu olha para a pessoa já, né, já passa logo um negócio negativo para ti. E aí, mano, como é que tá? Não tá bom não, rapaz. Não tá bom, olha, o negócio tá assim, tal, não sei o que, tal, e vai, rapaz, é um negócio. E tem as pessoas emotivas. As emotivas, elas demonstram qualquer emoção. São aquelas que dizem o seguinte, que em terra de sapo, ela anda de coca. Se está todo mundo alegre lá no lugar, ela entra e fica alegre com todo mundo. Se está todo mundo triste, ela entra chorando. Né? Pessoas que conseguem realmente manipular a emoção. Tem pessoas que não conseguem. Você está me entendendo? Então, tem esses 4 tipos de pessoa e fique só para você aí. Do que eu falei aqui, qual é que você é? Uma neutra, positiva, negativa ou emotiva? Fiquei com você aí. Né? Agora, querido, como tratar as nossas emoções? Né? Como tratar nossas emoções? Vamos refletir sobre o que Jesus fez aqui com Natanael e como tratou das emoções dele para a gente aprender como melhorar o nosso temperamento. Em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer as emoções negativas. Nós precisamos, irmãos, ter um bom senso. Nós precisamos fazer uma autoanálise o tempo todo. Para a gente reconhecer se dentro de nós, dentro da nossa alma, realmente tem alguma emoção, algum sentimento, alguma planta negativa dentro de nós. Nós precisamos ter esse bom senso mesmo. Emoções negativas precisam ser reconhecidas e tratadas. Porque muitas vezes a gente pega o que acontece com a gente e vai jogando para debaixo do tapete. Não, vou jogando para lá, vou deixando levar e fica lá dentro lá. Mas aí o que acontece? O tapete vai inchando, vai ficando muita coisa lá para baixo e de vez em quando espirra, né? Alguém pisa, sai a sujeira e aquela confusão. E aí entra o que a gente chama de ressentimento. O ressentimento é sentir de novo. Tem um sentimento e tem um ressentimento. Por que a pessoa sentiu de novo? Porque está lá. Aquele trauma, aquela decepção, aquele preconceito, aquela perda, aquele desprezo, aquele abandono, aquela grosseria, aquele engano, aquela mentira, que a pessoa vai empurrando para debaixo do tapete, fingindo que está tudo bem, e aí de tempo em tempo, alguma coisa ou alguém chega lá e puxa para debaixo do tapete, aparece a sujeira, e aí dói de novo.
É por isso que tem gente que passa 10, 15, 20 anos que sofreu um trauma, uma perda, uma decepção, e quando se lembra, ou quando uma situação remete para aquele momento, a pessoa sofre tudo de novo, como se fosse naquele mesmo dia. É porque está lá. E a Bíblia chama isso, sabe de quê, irmão? De raiz de amargura. Que essa raiz fica lá, e quando toca nela, é igual, irmão, aquele dente, aquele panelão, né? Tá lá, não dói. Mas de vez em quando, rapaz, a gente vai tomar aquele caldo e joga um pouco daquela farinha da baguda assim. E a gente está, meu irmão, com tanta vontade, vai para cima, dá. Do nada, sabe, assim, numa mastigada assim, entra um bago assim, lá dentro. Tum! Meu amigo do céu. Ô papai. Né? Parece que dói no coco da cabeça. Né? É porque tem uma raiz lá dentro, tem um nervo lá dentro que se tocar, né? E a Bíblia diz o seguinte lá em Hebreus 12:15: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. E a palavra diz que nós devemos cuidar. Em outras palavras, nós precisamos tirar, é algo que é nossa responsabilidade. Não tem como você chegar e dizer assim: Senhor, me ajude, Pai, tira de mim essa raiz dessa amargura. Não. Somos nós que temos que verdadeiramente nos livrar de toda a raiz de amargura. Ele nos ajuda a se livrar dela, mas nós precisamos. Está em nós a decisão de vivermos livres. Natanael, irmãos, estava profundamente amargurado, e Jesus o fez reconhecer isso ao dizer para ele que o havia visto debaixo de uma figueira, antes de Filipe falar com ele e o chamar. Provavelmente Natanael já estivesse triste, e por meditar embaixo de uma árvore, como as pessoas tinham costume naquele tempo. Então Natanael estava passando por uma crise existencial. E aí o costume das pessoas na época era se isolar. Tem gente que gosta de se isolar para pensar na vida. Fica se isolando. Foi o que aconteceu com Natanael. Ele pegou, se isolou, foi para debaixo da figueira e ficou lá pensando na vida dele. Fazendo projeções, analisando as coisas, a sociedade, o meio que ele estava vivendo. E pelo que a gente percebe, ele não estava fazendo projeções positivas para ele, não. Ele estava com uma perspectiva muito negativa da vida dele. Mas o diferencial foi o fato de que Jesus viu Natanael quando este pensava que ninguém sabia o que ele estava sentindo. Na cabeça dele, ele estava sozinho ali. Na cabeça dele, ninguém estava vendo a tristeza dele. Mas Jesus estava. Assim é hoje. Jesus tem visto o seu sofrimento. Jesus tem visto a sua angústia quando você está sozinha. Jesus tem visto e Ele tem assistido o tempo que você passa sozinho, refletindo sobre situações que deixam você com medo e inseguro. Jesus está lá. Jesus está aqui nesse lugar. E Ele quer cuidar de você, Ele quer tratar dessas emoções, Ele quer organizar a sua mente para que você possa ter paz e possa viver o sonho que Ele tem para você. Assim como Jesus tratou das emoções negativas de Natanael, Ele também precisa tratar conosco, fazendo a gente reconhecer, por exemplo, alguns preconceitos que de repente estão dentro de nós. Porque Natanael estava cheio de preconceito. Quando Natanael perguntou
se de Nazaré poderia vir alguma coisa boa, ele estava se baseando em um preconceito já formado a respeito de uma região desprezada naquele tempo. Ele precisou reconhecer que sua fala se baseava tão somente em um preconceito. Sabia muito do que o povo falava, mas não se lembrou do que as Escrituras diziam sobre o Messias. Lá em Mateus 2:23 diz assim: e Jesus foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Natanael entendia da Bíblia. Natanael entendia das palavras e ele sabia das características do Messias. Mas o preconceito que ele tinha contra aquela localidade estava muito maior do que a palavra dentro dele. E ele acabou esquecendo que o Messias teria que vir de onde? De Nazaré. E por que as pessoas tinham preconceito com Nazaré? Nazaré, irmãos, na época era como se fosse uma comunidade bem simples daquela região maior. Então era uma localidade, uma região bem simples mesmo. Então era composta por camponeses e pessoas que trabalhavam nessas partes, para fornecer alguns serviços como a carpintaria. Então, Nazaré era uma comunidade simples. Mas foi de lá que saiu o nosso Salvador. Porque estava escrito na palavra. E Natanael sabia. Muitas vezes, queridos, os nossos preconceitos nos impedem de experimentar a bênção de Deus na nossa vida. Quantas e quantas pessoas se arrependeram o fato de terem resistido a vir para a igreja há mais tempo? Poxa, se eu soubesse que era deste jeito, eu teria vindo para a igreja há bem tempo antes. Isso foi um preconceito. A pessoa imaginava uma coisa e chegou era outra. Do mesmo jeito, Natanael também tinha esse preconceito com relação a Nazaré. Tanto é que ele liberou essa palavra negativa. De Nazaré, e de Nazaré pode sair alguma coisa que preste? No português mais obediência para a gente entender. Então, foi mais ou menos isso aí. Então, queridos, Jesus teve que tratar desse tipo de preconceito que estava dentro dele, e aquilo estava fazendo ele sofrer. A pessoa que tem preconceitos e carrega preconceitos, ela fica muito amargurada. Ela sofre muito. E Deus quer livrar a gente desse tipo de sofrimento, amém, queridos? Sabe? Então entenda isso, Por quê? Porque a palavra de Deus é a verdade. Lá em João 17:17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, nós não devemos nos basear em cima daquilo que as pessoas falam, em cima daquilo que o mundo diz que é. Nós temos que ir lá e comprovar se verdadeiramente é. Quantas e quantas pessoas já não chegaram com você e dizem assim: olha, mano, me perdoa, me desculpa, porque logo que eu te vi, logo que falaram de ti para mim, eu não fui muito com a tua cara, não. Parece que tu era assim meio, sei lá, meio snob, meio não sei o quê. Mas agora eu chego perto, começo a conviver, eu chego à conclusão de que não é nada disso. Não é nada disso. Ou seja, foi um preconceito que a pessoa afirmou, quando chegou lá na hora, lá comprovou que não era aquilo. Então nós precisamos, se quisermos realmente, experimentar a vontade de Deus, precisamos deixar o preconceito de lado e abraçar a verdade. E o que é a verdade? É o que está na Bíblia. Amém, meus irmãos? Então nós precisamos entender isso. Natanael começou a ser tratado. Quando ele viu Jesus, ele, uau, rapaz, é verdade. Aí ele, com certeza ele lembrou, rapaz, mas a Bíblia realmente diz que era de Nazaré que viria o Messias, e o homem está aqui, e realmente é um mestre cheio da graça de Deus. Outra coisa também que Jesus trabalhou na vida de Natanael, foi a autoestima dele, que estava muito baixa. Quando Jesus descreveu Natanael como um verdadeiro israelita, estava levantando a autoestima dele, que estava muito baixa.
Por isso, Natanael precisou reconhecer que sua própria concepção de si mesmo o impedia de ser feliz. Quantas e quantas pessoas são convencidas pelo mundo de que elas são as piores pessoas na face dessa terra? A pior pessoa da família, a pior pessoa do trabalho, a pior pessoa da classe, a pessoa que não vai conseguir, que não tem como, que é a mais feia. O mundo é craque em detonar a autoestima das pessoas. Pessoas andam carregando o estigma de que realmente não vão conseguir nada na vida. E Natanael debaixo da figueira pensando essas coisas. Por quê? Porque quando ele chegou diante de Jesus, Jesus olhou para ele e disse assim: aqui está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Com certeza absoluta, alguém falou para ele antes que tu lá é israelita, rapaz. Vocês estão me entendendo? Tu é um falso. E aquilo estava martelando na cabeça dele. Mas quando ele encontrou com Jesus, Jesus olhou para ele e disse assim: aqui está um verdadeiro israelita. Já levantando a autoestima dele. Em outras palavras, não pega a corda do demônio, não. Não pega a corda com o mundo, não. Se as pessoas estão falando isso de ti, mas o que importa é o que a palavra fala de ti. E a Bíblia diz que você é um mais que vencedor. Então Jesus começa a tratar das emoções de Natanael assim, levantando a autoestima dele, botando ele para cima, para ele entender que o que vale mesmo para a vida dele é a sentença de Deus para ele, não a sentença do mundo para ele. Ele estava muito pensativo, muito reflexivo na vida dele debaixo daquela figueira. Mas ele precisou reconhecer que a autoestima dele estava muito baixa, para poder se levantar. E a gente sentir também no dia de hoje que nós somos capazes de vencer os nossos problemas e vencer dificuldades. Eu não sei que tipo de problema você está vivendo hoje, nem que tipo de dificuldade e adversidade tem se apresentado diante de você. Eu só sei te dizer uma coisa, que a Bíblia garante, o nosso Deus é fiel. Se você se fortalecer em Deus, Deus vai fazer você vencer. Se você buscar o Senhor de verdade, o Senhor vai lhe dar escape, vai lhe dar direção, vai tratar das suas emoções, você vai se sentir seguro, porque você tem um Deus do seu lado, e Ele vai lhe dar estratégia, e você vai caminhando um passo de cada vez, e vai ver Deus agindo em seu favor, e o tempo vai passar, e aí você vai chegar lá do outro lado, vai olhar para trás e vai dizer: mas meu Deus, era isso que estava fazendo eu sofrer tanto? Então a gente precisa entender isso. Deus quer trabalhar a nossa autoestima. Reconheça a sua baixa autoestima e descubra que você é capaz, porque você é capaz. A Bíblia diz que em tudo nós somos mais que vencedores em Cristo, que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então, se Deus tem nos fortalecido, nós vamos sim conseguir vencer os obstáculos, vamos conseguir vencer as adversidades, vamos conseguir pular, esses momentos que estão realmente nos afetando e minando a nossa alma. Outra situação também negativa que Deus teve que tratar com Natanael foi a decepção. A meditação de Natanael debaixo da figueira permanecerá um mistério quanto ao motivo dele estar ali. Mas possivelmente ele tenha passado por decepções durante aquele período. Por quê? Porque a situação econômica, a situação política e a situação social daquele tempo, na região dele, era crítica. Estava uma confusão muito grande ali em todas as áreas. O povo dele estava sendo massacrado, perseguido. As pessoas estavam passando fome, estavam em tempo de guerra civil dentro. Então estava um negócio muito estranho. E o Messias não vinha. E ele procurando a esperança de encontrar o Cristo e nada. Então ele estava muito desapontado, refletindo sobre a vida. E aquilo gerou dentro dele o quê? Uma decepção. Ele estava decepcionado. Estava desanimado porque estava decepcionado. Com certeza as pessoas tinham minado a sua mente. Tu não vai conseguir nada,
essa tua história de tu ser discípulo de João Batista, que ele e Filipe eram discípulos de João Batista, né? Não vai dar em nada, vocês não vão conseguir, o Cristo não vem não. Então ele estava decepcionado, estava desanimado e não estava encontrando solução para o propósito de vida dele. Irmãos, as decepções que nós passamos na vida tendem a nos paralisar. Quando a gente se decepciona com algo, quando a gente se frustra com algo, isso tem a função de nos paralisar. É por isso que a gente para de se envolver, é por isso que a gente para de se dedicar, de investir tempo, investir energia, investir recursos, porque a gente foi decepcionado, a gente se decepcionou. Muitos não investem mais na família porque se decepcionaram com a família. Outros não investem mais na sua formação porque se decepcionaram com ela. Outros não investem mais na igreja porque se decepcionaram com alguma coisa na igreja. As decepções vêm, os traumas acontecem e paralisam a gente para. Sabe, irmãos, às vezes achamos que a história vai se repetir sempre do mesmo jeito e por isso a pessoa para. Mas não é bem assim não. Nós podemos nos abrir para novas possibilidades, confiando sempre em Deus e não no homem. Não dá para a gente mudar o que aconteceu na nossa vida. Se você ficar preso no que aconteceu, você vai deixar de viver. As pessoas que se prendem no passado e se decepcionaram por coisas que aconteceram lá atrás, elas deixam de viver o futuro que Deus tem para elas. Não podemos deixar que no presente as decepções do passado nos impeçam de ser felizes no futuro. Não estrague a sua vida toda que você tem daqui para frente por conta de um erro, alguma coisa ruim que aconteceu daqui para trás. Aconteceu, não dá para mudar. Agora é pedir graça de Deus, pedir sabedoria de Deus, gerenciar essa decepção, aprender com ela e olhar para frente a partir de hoje. Porque Deus tem um plano, Deus tem um futuro, Deus tem um propósito daqui para frente. Tem muitas pessoas que são presas no passado. Muitas pessoas dizem assim: olha, eu não consigo ser atencioso, carinhoso com os meus filhos, porque eu não recebi carinho nenhum do meu pai e da minha mãe. Tem pessoas que dizem assim: eu não vou deixar nada para os meus filhos, porque eu não recebi nada dos meus pais. Pessoas que pensam assim e falam assim. Mas se a gente olhar para esse lado dessa forma, queridos, nós vamos parar de viver. E não vamos conseguir experimentar o melhor de Deus para nós. Não vamos. Então Deus tem um plano e nós precisamos olhar para frente. Amém, queridos? Olhe para frente. Se desprenda do que aconteceu. E olhe para o plano e sonho de Deus para a sua vida. Sabe, queridos, esse é o grande mistério da graça de Deus. A graça de Deus é o favor imerecido. Mesmo as piores decepções, as piores situações pudessem ter acontecido na sua vida, mas você tem como reivindicar pelo sangue e pelo nome de Jesus uma porção da graça de Deus. E mesmo não merecendo, vem a graça e tudo se faz novo na nossa vida. Tudo se faz novo. Então reconheça as suas decepções e não deixe de ser feliz. Sabe, irmãos? Então só aqui testemunhando rapidamente, já vou terminar essa mensagem. Nós tivemos a nossa conferência do MDA e foi bênção de Deus. E no sábado teve a apresentação dos distritos. Aí a gente foi lá, eu com a minha turma, a gente fez lá
a apresentação do nosso distrito foi muito legal, muito forte. Aí eu fui lá, dancei lá a dança da cadeira lá no street dance e tal e tudo, né, juntamente com o povo e tal, foi muito legal. Aí de repente entra, né, o distrito Tsunami lá e tudo, e quando eu olho, né, porque o negócio lá em casa assim, não é bem equilibrado. Só eu que sou do verde, o resto tudo é amarelo. Olha, mas ama, pega. Rapaz, aí, do nada, quando eu olho, né, a turma dançando street dance, quando eu olho, rapaz, os meus 3 filhos dançando. E aquilo me emocionou muito. Muito mesmo. Né? E aí, sabe do que eu me lembrei? Eu me lembrei do que aconteceu comigo quando eu tinha 8 anos de idade. Quando eu tinha 8 anos de idade, meu pai com a minha mãe tiveram uma briga tão feia, os 2 endemoniados dentro de casa, que quebraram a casa inteira. E dos 4 filhos, só eu que vi tudo. E eu me lembro de tudo, incrível até hoje. Foi uma ataca tão violenta, meu irmão, tão violenta, mas tão violenta. E minha mãe estava com 6 meses de operada, uma cirurgia muito complicada. E eu acho que meu pai lembrou, né? E bateu lá, pá, ela riu, ela não andou mais. Aí como ela não andou mais, ele montou em cima e começou. Pá, e desfigurou e era sangue para tudo quanto era lado, batendo mesmo, um negócio cruel. Aí depois ele agarrou pelo cabelo, puxou, jogou ela em cima da cama. Quando ele jogou em cima da cama, ele montou em cima e começou a bater. Ela apagou. E eu naquela agonia ali, eu olhei para o lado, eu corri, peguei um cabo de vassoura, corri lá e bati na costa dele. Quando eu bati na costa dele, aí eu acho que ele se lembrou que eu estava lá. E ele levantou rápido, me deu uma gravata e começou a bater nesse lado aqui no meu ouvido. O que eu me lembro foi de 3 pancadas, eu não sei se foi mais, porque eu apaguei. Então você imagina uma criança de 8 anos sendo espancada com toda a raiva, com toda a loucura de um homem adulto ali, no auge dos seus 30 e poucos anos. Quando eu me acordei, estava debaixo da penteadeira. Lembra da penteadeira que tinha esse móvel, né? Penteadeira, estava debaixo assim dela, assim, né? E eu saí de lá. Quando eu saí de lá, eu saí assim atordoado. Eu acho que foi rápido também. Quando eu olhei, minha mãe estava se arrastando, saindo do quarto para pegar o corredor, para tentar chegar no pátio, né? E eu corri para lá, saí me arrastando rápido, agarrei ela, tentava puxar ela aqui, gritando e tal, pedindo ajuda, né, para alguém chegar. E o meu pai tinha ido para o fundo da casa, né, para a área da cozinha, atrás de uma faca, para matar a gente. Ele estava procurando lá, né? E eu naquela agonia e tal. Quando ele vem de lá com a faca, aí entra um caminhoneiro. Né? Entra um caminhoneiro que estava passando pela cidade e viu a agonia, parou lá e entrou. E aí lutou com ele para lá, e o cara era grandão, pegou ele, deu umas tacas nele também, e ele saiu correndo, e o cara saiu correndo atrás dele, para o fundo da casa. E nisso deu tempo de eu arrastar a mamãe para fora, né, junto com ela e tal, e foi o que a galera pegou, e levou a gente para o hospital, foi aquela agonia e tudo. Até hoje eu tenho um problema severo no meu ouvido, do lado direito. Isso me dá muito problema. De vez em quando você me encontra fungando um pouco mais, puxando um pouco mais, porque realmente estourou essa parte do meu tímpano todo aqui. Tem toda uma história aí. Então, isso foi algo muito traumático para mim, para minha mãe. Né? Então, eu vejo muita gente que passa por esse tipo de coisa e diz assim, olha, eu, família, filho, se for para viver assim, nunca. E eu poderia ter todas as razões do mundo para odiar meu pai. Mas Jesus entrou e cuidou das minhas emoções. Eu já tentei muito me aproximar do meu pai, mas ele é cabreiro comigo. E uma vez ele porre por lá, ele falou para alguém, disse, olha rapaz, eu tenho um filho, que ele presenciou um negócio muito feio entre eu e a minha ex-mulher. E eu sou cabreiro com ele, porque para mim em qualquer momento ele vai me matar. E é por isso que ele não chega perto de mim. Já tentei de todo jeito. E por que eu falo isso abertamente com você? Porque isso não tem nenhum tipo de ressentimento aqui dentro. Você está me entendendo? Eu falo porque aconteceu, mas não dói. E sabe por que não dói? Porque Jesus cuidou de mim. E assim como Ele cuida de mim, Ele também tem cuidado de você.
É isso que Ele quer fazer comigo e com você. Ele quer organizar suas emoções. Ele quer organizar sua alma. É possível sim. Então nós precisamos reconhecer aquilo que está negativo na nossa vida. E no próximo domingo, nós iremos aprender o que fazer após reconhecer essas emoções. Tá, pastor, eu já sei. Agora, o que eu vou fazer? Então, não perca no próximo domingo, amém, queridos? Fique de pé no nome de Jesus e aplauda ao Senhor, porque Ele é muito, muito, muito bom.